Aqui é o Paulo. Eu nasci na colônia e me criei na colônia. Então, eu vou falar sobre a forma de como é a vida na colônia. Todo colono precisava sempre criar animais úteis para ajudar a compor as coisas da casa, porque a gente tinha vacas, tinha gansos, tinha patos, tinha galinhas, tinha tá. E cada um desses animais ajudava muito em compor as coisas da casa. Então, no caso, porque na minha casa, na colônia, havia assim, nós criávamos gansos. Os gansos não era para fazer outro tipo de aproveitamento, não era para abater, não era para fazer alimento, mas era só para a criação de penas, porque as penas de ganso ajudavam muito todo o colono a compor a casa. Então, a pena do ganso era tirada, a pena mais fina, para poder fazer o travesseiro. Então, na cama tinha pena de ganso, porque o travesseiro era feito de pena. Mas também, nesse nome de pirena, porque pire em ucraniano é pena. Pire é pena. E essa pena é usada para fazer a coberta da cama. Então, com uma porção maior, tiradas dos gansos, a pena era colocada dentro da coberta. E essa coberta se chamava perena, porque era de pena, né? E ali, então, para dormir, você se cobria com uma coberta de pena e ficava sossegado, porque servia para um frio bem grande, ela estava sempre muito útil. Outra coisa, as galinhas. A galinha era útil. Todo colono possuía um galinheiro. Nunca tinha, e não tem hoje também um colono que não crie galinhas. Porque a galinha produz, além de produzir ovos e reproduzir, ela, quando fica choca, ela cuida dos ovos, nascem os pintinhos e ela cuida dos pintinhos até eles ficarem adultos. Então, é muito útil, a galinha é muito útil para produzir animais domésticos. Mas a pena da galinha não é muito prática para fazer coberta, porque as penas de galinha têm a pontinha da pena muito fina e elas, se você fizer uma coberta com pena de galinha, o travesseiro solta a pena, a coberta solta a pena, então é difícil de trabalhar. Então isso o colono já sabia e não fazia essas coisas. A galinha só cuidava dos pintinhos. Ela punha ovos e quando porque a galinha
ficava choca. Depois de um tempo, ela chocava umas 2, 3 semanas e nasciam os pintinhos. Mas a galinha cuidava dos ovos quentinhos e até que eles fossem nascer. Quando nasciam os pintinhos, ela continua cuidando até que eles possam ser liberados, eles se alimentassem por si só. Não era mais preciso a galinha está mexendo a terra para eles procurar uma comidinha, no capim, uma coisa. Isso não precisava mais, porque o pintinho crescido, ele já ganhava vida prática. E também o ganso era engraçado, porque os gansos são animais bem maiores e produzem muito mais pena do que os menores. Mas acontece que a pena do ganso é uma pena mais forte, mais grande, mas ela precisa de ser continuamente podada. Então, o colono criava ganso. Quando o ganso estava bem penado, muito cheio, estava muito bem vestido com penas, então o colono ia lá e dava uma tirada, uma parte das penas e dava umas cortadinhas nessas penas assim para diminuir o volume no animal, mas para ter mais penas para travesseiro e para coberta de cama. E além disso, o ganso era um animal que ele aprendia a seguir a pessoa que estava cuidando dele. Então, se a pessoa cuidasse do ganso, colocasse ele ali na frente dele, e o ganso olhava para assim de lado, e vendo que a pessoa caminhava, o ganso também caminhava junto. E isso era uma forma muito inteligente do animal de se ligar ao homem, porque o homem era o líder dele, mas o ganso caminhava, mas punha a cabecinha de lado assim e olhava para ele e ia caminhando junto, ia caminhando. Aí, até onde que o homem fosse, o ganso ia junto. Então, isso era uma coisa nova, diferente, nova. É uma coisa diferente, mas era uma forma de perceber como os animais seguem, geralmente, as pessoas que cuidam deles. E isso também acontece com o pato, o ganso, o pato, o marreco não. Marreco é um animal que só quer água e quer ficar no rio. E ele não serve para tirar pena também, porque é menor, bichinho menor. Mas o marreco também é criado pelo colono porque serve para fazer alimento. Então, se você tiver um marreco bem gordo, você pode matar ele e fazer um churrasquinho de marreco assado. Pode pegar um animal inteiro, só tira as penas e coloca no forno, tempera e põe no forno e depois serve como alimento. Outros.
Outros animais que o colono criava e cuidava eram poucos, porque somente aqueles que era possível tirar pena e os outros que eram para transporte. O transporte. O cavalo, por exemplo, era um animal que era para transporte. Então, todo colono tinha que ter, no mínimo, um cavalo em casa, porque era a condução para a família inteira. Às vezes tinha 20, 30 quilômetros da cidade ou de outro lugar onde ele queria ir, mas um cavalo encilhado era um automóvel para o colono. Eles sempre usavam esse sistema para viajar. E eu também, quando era criança, eu viajava com meu pai, porque meu pai tinha 2 animais. Tinha a égua baia e tinha um tordilho. O tordilho é um cavalo branco, assim, mas bem crescido, bem ativo. E tinha um movimento de pescoço assim muito forte. Então, o tordilho era importante para viajar. E quando a minha mãe era ainda jovem, não era tão cansada, então ela viajava no tordilho, porque ela encilhava, colocava os arreios no tordilho bem amarrado, bem firme, e também deixava na posição que facilitava sentar de lado em cima do arreio. Não precisava ficar sempre pôr o pé, um pé de um lado e outro do outro. Sentava de lado, assim, e punha as pernas aqui assim, em cima do estribo. Então, o estribo cuidava da pessoa em cima do... E eu, muitas vezes, viajei nesse sistema para com o meu pai, até chegávamos a 80 quilômetros, longe, até General Carneiro, mas eu ia na garupa. Eu sentava na garupa, atrás no arreio, mas na parte de trás e grudava nas costas do pai. E ali eu ia viajando. Então era uma forma de usar um animal como condução, porque não tinha outro sistema. Porque quem tinha a carroça era 4 rodas. E 4 rodas era um espaço bem grande já. E tinha que ter 2 eixos. E esses 2 eixos tinha para cada roda era preciso ter um tamanho certo de tamanho e também ter uma buzina, chamava-se buzina, a matéria metálica, um copo de metálico assim, que a gente colocava dentro da madeira, porque cortava-se um pedaço de, geralmente, marfim. O marfim era uma madeira dura, forte, e era boa de ser trabalhada, quer dizer, quem fazia uma roda, a roda de carroça, então tinha que saber tornear. Tornear significa colocar a madeira num torno e essa madeira tem que estar girando e a pessoa tem que ter a forma bem certa aonde vai o eixo, onde vai o raio. E esses raios têm que ser inclinados, não podem ser retos. Então, tudo isso era uma técnica especial para os carpinteiros de
carroção, porque existia, na época não tinha automóvel, só existia carretão. O carretão era uma carroça sem a caixa que segura as mercadorias em cima do carro, não tinha. O carretão era só os dois eixos e a madeira toda feita especial, de madeira especial, e esse carretão, ele carregava as toras de pinheiro, rolava-se em cima do carretão, e esse carretão levava essa tora até a serraria, então, lugar onde era serrada a madeira. E serrar madeira, então, tinha que ter um espaço bom, porque a madeira saía do carretão e ia para cima de um trapiche. No trapiche ela era empurrada até perto da serra. E lá perto da serra tinha que ser presa essa tora. Então, a tora grande tinha que ter no mínimo 2,80 de comprido para fazer tábuas para construir casa. E essa casa, essa madeira era serrada de toras redondas. Se era redonda a tora, saía primeiro as costaneiras. A costaneira era a parte externa da tora. Então, para deixar quadrado o pedaço de pinheiro, a tora do pinheiro, deixar ela quadrada, para serrar tábuas com 30 centímetros de largo, era preciso tirar as costaneiras dos 4 lados, de um lado, do outro lado, de outro lado. Isso era serrado ali com muito jeito, mas já com um traço bem feito para poder fazer tábuas de 2 polegadas, não, de 1 polegada, 3 centímetros geralmente. Então, na cabeceira, enquanto no começo e no fim da tora, tinha que existir esse traço bem feitinho, porque a serra tinha que entrar bem no lugar certo, ir até o fim e tirar a costaneira de um lado, tirar a costaneira do outro lado e tirar a costaneira do quarto lado. Então, essas costaneiras geralmente eram usadas para fazer coberta de construção. Fazia uma construção e com aquela costaneira punha uma e duas, e depois a outra no meio e fechava o buraco. E fechava no buraco, então era o telhado, servia para fazer telhado. O telhado era feito com as costaneiras da tora e depois as tábuas que eram fazer as paredes da casa. Essas eram feitas com... Só tudo tinha que ter uma medida muito justa, certa, porque tudo ali tinha sempre um movimento, e esse movimento não podia ser grande, tinha que ser mínimo para poder fazer uma parede bem feita, e depois tinha as sarrafos, ainda que fechavam entre 2 tábuas, sempre por lado de fora, se colocava uma ripinha fina para fechar os buracos. Então, assim, a casa saía bem fechada, bem feita, lisa, e podia ser pintada, podia ser, inclusive, lixada ou cepilhada,
mas a tábua ficava bem legal e sempre na mesma grossurinha, bem certinho, para facilitar a construção. O que mais que tinha? E a vaca? As vacas também. As vacas tiravam seu leite. Tinha duas vacas, mas tinha um único, uma coberta, uma construção própria só para as duas vacas e os bezerros. Então, de manhã cedo, tinha que ir lá e convidar o bezerro para dar uma mamada. Mamando um pouquinho, a vaca soltava o leite. E quando ele soltava o leite, então tinha que pegar o bezerro, botar numa corda e puxar ele para o lado e deixar a pessoa que ia tirar o leite entrar ali e tirar o leite. Então, tirar o leite era feito o serviço sempre da casa, da pessoa da casa que era mais importante. Lá em casa, a minha mãe é que tirava o leite de uma vaca. E depois tirava da outra vaca também, desse mesmo modo. E depois deixava o bezerro mamar tudo que quisesse, mas já quando o grosso do leite já estava recolhido para nós. Então, esse leite era servido para nós para fazer, para alimentação. Como que se usava o leite? Usava-se o leite no café. Então, o café era poucas vezes, às vezes não era café, era só chá, mas era leite de vaca puro. E esse leite era, então, um alimento muito bom. E assim, o leite passou a ser um alimento contínuo para nós também. E quando sobrava o leite, que não gastava, eu levava um pouco para a escola, e os outros também levavam, mas sobrava o leite. Então, aquele leite era depositado e ele se tornava, criava em cima, uma nata. O leite, a nata subia para cima e ficava em cima. Então, aquela nata era recolhida e punha numa vasilha que era não sei o nome agora já, que era de madeira, era redondo, bem pequeno, assim, e tinha o socador. Então, aquela manteiga era colocada naquela vasilha de madeira com o socador lá do lado. E aí, então, ia socando devagarinho, assim, e ela se tornava, aquela nata deixava de ser nata e passava a fazer a manteiga. Então, fazendo a manteiga, então estava pronta a manteiga, aí tinha que retirar a manteiga daquele lugar, e guardar. Não tinha geladeira, colono nenhum tinha geladeira. Então tinha que ser guardado num lugar fresco. E eu então sempre nunca podia deixar aquilo no sol, ou então muito vento. Tinha que colocar num lugar chamado comora. A comora era lugar de guardar as comidas mais importantes para não estragarem. Então, a manteiga que se fabricava a manteiga e punha numa vasilha própria de madeira, assim, bem, fechava e guardava na comora. Comora significava depósito de alimentos. É o lugar de guardar alimentos. Então, esse alimento era guardado lá e a manteiga só era usada uma vez, duas vezes por dia, às vezes nem isso deixava, porque tinha que ter maslo. Maslo era a manteiga feita do leite doce.
E, então era uma forma de guardar as comidas feitas de leite. E eu usava o leite para fazer lanche na escola. Então, eu passei desde os 7 anos para frente, 7, 8, 9, esses 3 anos eu sempre usei beber leite, manteiga no pão e o leite na garrafinha no lanche da escola. Então, para mim, foi muito importante ter lanche na escola, porque eu não tinha problema. Eu saía de casa, nem tomava café e ia embora, mas já ia com aquele lanche. E aqui, na hora do recreio, eu já não ficava junto com os outros. Eu saía do lado, assim, e pegava o meu leite da sacola e o pão e fazia, então, o recreio. Então, era bem interessante. E outras formas de fazer isso era... Eu acho que não me lembro, mas era dessa forma que a gente... Por isso que eu tinha interesse de levar sempre o lanche da escola, porque me alimentava bem e quanto que muita criança não trazia nada, eu trazia só um pedacinho de pão para lanche e eu tinha então aquele leitinho que era uma coisa bem... Então, tive sorte.